Oi. Bom, hoje eu vim contar um pouquinho da minha experiência artística. Quem já me conhece, quem é meu amigo, meu parente, sabe que hoje eu sou arte educador. Mas também ter esse legado na arte educação demorou muito. Foi várias coisas que eu tive que construir. E várias coisas que eu tive que estudar também. Eu tive que estudar muito, muito pra chegar onde hoje eu cheguei. E hoje eu queria falar sobre duas mulheres que me ajudaram muito. E super me ajudam até hoje. Né? A primeira é essa daqui, que é minha mãe, que nunca me desamparou desde quando eu disse pra ela que eu queria ser ator. E depois eu falei que eu queria ser bailarino. E depois eu falei, mãe, eu quero ser artista. E ela tinha me dito que você vai ser o que você quiser. E sempre me ajudou. E outra é essa daqui. Essa atriz, professora, mulher, mãe, que também me ajudou em tudo. Que foi onde ela descobriu em mim que eu era um artista. Eu fico super feliz de falar nessas duas pessoas aqui, porque essas duas pessoas fizeram quem eu sou hoje. Hoje eu vou explicar pra vocês como foi o meu processo de aprendizagem e de vida, né, social. Nessa história toda que eu vou contar, eu quero que vocês prestem atenção de como é diferente as classes sociais e como isso interfere na vida das pessoas. Porque eu vejo muitas pessoas falando, ai, mas olha onde você tá. Mas olha onde eu tô. Se eu tivesse... Eu tenho outros amigos meus que também fizeram as mesmas coisas que hoje tá bem além de mim. Por quê? Porque eles tinham condições financeiramente e não eram de periferia, igual eu sou. Então prestem atenção nesse ponto. De que... aonde tá a igualdade nisso tudo, né? Uns têm tanto, outros têm tão pouco. E uns que têm tantos correm tão pouco quanto a gente que tem poucos tem que correr tanto. Eu não entendi muito bem o que eu falei, mas vai ser isso mesmo. Tá. Vamos lá. Eu vou começar falando do processo de aprendizagem. Tudo começou pra mim quando minha mãe separou do meu pai e ela teve que criar a gente sozinha. Então ela teve que trabalhar, né? O período inteiro. Ela trabalhava como pedreira. E ela tinha que deixar os filhos dela em algum lugar, entendeu? A gente não podia ficar aí ao léu. E ela olhou pra mim e falou assim, viu, você vai pro projeto que tinha em Itatinga, que era um projeto social, que ainda tem, só que não com tanto engajamento quanto tinha antes. E você vai ficar lá, porque você vai pra escola de manhã e à tarde você vai pra lá, pra você não ficar na rua, pra você não ficar sozinho e pra lá, pra coisas erradas, lugares errados, né? E, tá bom, eu entrei nesse projeto. Nesse projeto tinha dança, teatro, circo e música. Quando eu entrei tinha música também. E foi lá que eu conheci a Regina Blanco. E nisso tudo, né, eu comecei a estudar, comecei a fazer teatro só. Não tinha estudado teatro ainda. Eu só tinha começado a fazer teatro. E lá a gente tinha textos pra decorar, a gente tinha várias coisas legais pra fazer. A gente tinha comida, que era uma coisa que a maioria das crianças que estavam lá estavam pra isso, né? Como eu também não tinha como ficar sozinho, né? Porque minha mãe precisava trabalhar. E nesse lugar também a gente ganhava roupa, ganhava sapato, que a mãe também não podia dar pra gente sempre. Então nesse lugar a gente ganhava por mês, a gente ganhava uma roupinha, uma camiseta, um sapatinho. E no final do ano a gente ganhava uma cesta enorme que nunca a gente poderia comprar um negócio desse. Hoje a gente pode comprar, mas naquela época a gente não podia. Porque era muita coisa que vinha nessa cesta. Era muita coisa mesmo. Tipo, gente, era uma coisa enorme. Numa cesta de Natal. E que a gente fazia nossa ceia com essa cesta, entendeu? A nossa ceia que a gente tinha era essa cesta. Que vinha um monte de coisas pra gente. Era o máximo ter essa cesta. Era o máximo. E a gente acabou. Aí eu acabei entrando nesse teatro, conhecendo a Regina Blanco, conhecendo o Sérgio, conhecendo o Jonas. Eu esqueci o nome do professor de música, que o professor de música ficou muito pouco.
E foi lá que eu comecei a fazer teatro. Comecei a estudar teatro. E nesse projeto você pode ficar até 15 anos, que eu acho uma pena, né? Porque depois que a gente faz 15 anos, a gente começa a gostar. A gente quer aprender mais. Aí que a gente vai começar a se profissionalizar. Mas lá, chega com 15 anos, tchau, já era, acabou. Vaza, não tem mais nada. E todas as pessoas que passaram por lá, chegaram até 15 anos, não continuaram no teatro, não continuaram na dança, não continuaram no circo, não continuaram na música. Por quê? Porque depois que acaba isso, você vai ter que lutar sozinho pra isso. E é muito difícil lutar sozinho, né? Ainda mais no meio artístico. E deu meus 15 anos, eu falei, eita, e agora? Eu vou fazer o quê? Vou ir igual as outras pessoas que fizeram um projeto e vão pra droga, pra bebida, pra prostituição, ou só vão. Não vão estudar, vão começar a trabalhar em coisas que não gostam. Daí foi onde que eu falei pra Regina, olhei pra Regina e falei, Rê, eu quero continuar fazendo teatro. Eu quero continuar, eu quero ser artista, eu quero ser ator, eu quero. E nisso eu não tinha conhecido a dança ainda, né? Eu quero fazer teatro. E ela falou, Wesley, você vai fazer teatro, você vai pra Botucatu, né, onde eu cidade onde eu moro agora. Você vai pra Botucatu e lá eu tenho um outro projeto que daí é de 16 anos pra cima, mas só que é à noite. Ou seja, eu tinha 15 anos, ia vir estudar teatro em Botucatu, eu tinha que pagar ônibus. Não, não tinha que pagar ônibus, não, minto. Nessa época eu não tinha que pagar ônibus, que a prefeitura dava ônibus. E eu tinha que. Eu estudava tarde daí. E o que que eu fazia? Eu saía da escola e já ia pegar o ônibus pra vir pro Botucatu pra estudar teatro. E daí era uma escola super. Uma escola de artes mesmo. Era uma escola. Era um projeto também, né? Daqui de Botucatu. Que, como todo projeto de artes, nunca vai pra frente, eu não sei porquê. Sempre tiram verbas, né? Sempre nunca dão importância pra arte. Mas era um lugar super estruturado, com espelhos, com chão apropriado. E eu comecei a fazer teatro nesse lugar. Só que eu ia às 6 horas, o ônibus só voltava às 10h30. E a minha aula começava às 7 horas e acabava às 8h30. E eu tinha 2 horas, né, pra ficar lá. Né, até 10h30 eu tinha 2 horas pra ficar lá. E o que que eu fazia? Eu ficava lá, lendo, batendo meu texto, curtindo o meu personagem, curtindo todo esse processo de aprendizagem, né, que a gente tinha. E lá também tinha, lá nesse espaço, tinha teatro, dança contemporânea, sapateado, estilogravura, tinha clown, que é circo, e eu fiz todas. Fiz todas essas aulas. Mas o que mais me marcou que foi a dança, né? Que foi o sapateado também. Que logo quando eu fui fazer teatro lá, eu conheci o sapateado, porque eu passava, a sala era perto. E eu passava e ficava olhando, só tinha mulheres. Eu ficava olhando as mulheres sapatear e eu ficava, gente, é maravilhoso. E eu ficava sentadinho, né? Porque acabava 8h30 a minha aula. Eu ficava lá sentadinho, olhando a aula delas, né? Porque lá eles acabavam mais tarde. E eu ficava olhando. E daí, eu lembro que a professora de sapateado falou: Viu, entra, vem sapatear também. Porque ela via que eu ficava lá, né? Direto. Todos os dias que eu tinha aula, eu ficava lá direto, olhando pra cara delas lá, elas dançando. E ela me convidou pra fazer. E eu, super vergonhoso, falei: Não, não sei nem fazer, era muito difícil. Eu não vai dar, entendeu? E. Daí um dia ela falou isso, eu não fui. No outro dia eu fui lá ficar olhando de novo, né? Como de sempre, como de costume. Daí ela olhou pra mim e falou assim: Você sabia que o melhor sapateador do mundo é homem? Porque eu tava meio. Com vergonha porque só tinha mulheres lá. E quando ela falou isso, eu falei: Opa, nossa, eu vou tentar. Aí no outro dia da aula, eu fui. Só que, gente, eu não tinha sapato. Sapateado é caro. Eu não tinha sapato. E lá as meninas eram todas assim, tinham um patamar melhor de vida financeira.
E eu tinha muita vergonha, porque a gente tinha que ficar tinha que ficar, tirar os sapatos, colocar meia. E os meus sapatos eram muito feios. Eu não tinha meia branquinha, igual vocês estão vendo aqui que eu tenho, sabe? Um parzinho igual. Era meio rasgada, as minhas meias tudo feia, suja. E eu tinha vergonha demais. O que eu fazia? Eu saía da sala, colocava o sapato fora. Porque eu tinha vergonha de mostrar meus pés, eu tinha vergonha de mostrar minhas meias, eu não queria mostrar, era muito ruim. Enfim, comecei a fazer sapateado e, como todo projeto que eu falei, esse projeto acabou, não sei o que aconteceu, não dava mais pra dar aula, elas não estavam recebendo mais pra dar aula, o projeto também tinha fechado. E como eu falei pra vocês, essa professora de dança também falou, viu, você não pode parar. Vamos pra minha escola de dança, que é uma escola muito boa aqui em Botucatu. Vamos pra minha escola de dança, você vai ganhar uma bolsa lá. Ganhei bolsa lá, tals. Comecei a dançar lá. E continuei fazendo teatro. Aí que entra. Quando eu entrei lá, que eu fui me profissionalizar na arte. Foi lá que eu comecei a ganhar dinheiro. Foi lá que eu comecei a ver realmente que dava pra mim viver disso. E que era legal, que eu gostava de viver nisso, né? Nessa área aí. E daí comecei no teatro ainda, que eu lembro que o meu primeiro din-din que eu ganhei no teatro foi como ator mesmo, né? Não foi como diretor, como nada, foi como ator. E eu ganhei 50 reais. Só que eram os meus 50 reais. Eu adorei esses 50 reais porque eu comprei uma calça e uma blusa. Que naquela época eu não tinha dinheiro pra comprar, mas eu comprei. E eu ia e voltava todo dia pra Botucatu, pra minha cidade, né? Que era Itatinga. E eu ia e voltava. Eu ia pra escola à tarde, então eu ficava mais de 12 horas fora de casa. Porque eu já ia estudar na escola regular, normal, né? E depois já ia pro curso de dança e de teatro. E depois disso que eu fiquei, né, dançando, me personalizando, que até então eu comecei a estudar teatro, comecei a estudar sapateado, que foi um desses livros que eu ganhei, que aqui tem tudo sobre os nomes dos sapateados e tudo mais. E eu engolia esse livro, engolia, porque eu estudava um monte, queria aprender. Daí eu queria aprender muito, eu comecei a fazer espetáculos de dança aqui. Gente, era maravilhoso, como espetáculo de danças. E eu queria me personalizar mais no teatro também, porque daí eu parei um pouco com o teatro, fiquei só na dança. E na dança eu tava com um patamar muito bom. Daí lá eu comecei a fazer circo e comecei a fazer dança contemporânea, que eu amo hoje até de paixão, né? E depois lá eu fui pra Joinville, né, estudar dança contemporânea afro e sapateado. E foi onde eu falei, gente, quando eu pisei quando eu pisei no avião, que eu falei, meu Deus. Só que antes, gente, não é tipo assim, ele foi. Não, gente, foi todo um processo. A gente teve que fazer uma campanha pra mim ir, pra conseguir dinheiro. Minha mãe teve que vender muita rifa mesmo. Minha mãe olha, maravilhosa porque ela me ajudou em tudo. Nunca falou, não, isso não vai dar certo, não, nunca me desmotivou. Tivemos que vender rifa, tivemos que fazer rifa online. Eu tive que vender um monte de coisa, sabe? Assim, caixinha de som, umas coisas muito assim, pra conseguir estudar lá em Joinville. E conhecer o Bolshoi, né, gente? Que eu consegui pisar no Bolshoi, consegui estudar no Bolshoi, porque era um sonho de todo bailarino ver aquele lugar, conhecer os bailarinos de lá, né? E conhecer o Festival de Joinville. E foi quando que a gente lutou muito e eu consegui ir pra Joinville estudar lá. Quando pisei no avião que eu falei, meu, eu tô andando de avião, cara, nunca que eu pensei que eu ia conseguir fazer um negócio desse. E quando eu entrei primeira vez, a minha primeira aula foi de contemporâneo, que foi no Bolshoi. Quando eu peguei o meu crachá, que eu vou até mostrar pra vocês. Pera aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Aí, enfim, não consegui achar o crachá aqui que eu coloquei em algum lugar. Mas eu tinha um crachá, né, de participante, de aluno. E
Nossa, quando eu passava na fila, que fazia filas, né? Porque era um monte de bailarino que tinha. Fazia fila pra entrar na aula e tudo mais. Era maravilhoso. E depois, depois que, tá, fiquei lá um tempo, estudei e tal, vi várias apresentações, eu ficava borbulhando, borbulhando em cima de mim. Eu queria voltar pra Botucatu pra fazer tudo que eu tinha aprendido. É, voltei pro Botucatu e aí começou tudo, né? Começou a estudar pra me profissionalizar como professor, né? Porque por mais eu estudei muito sozinho, estudei muito, muito, muito sozinho. Então, eu tinha livros de teatro, né? Um monte de livros de teatro. Esse livro aqui, ele é Teatro Completo, do Francisco Pereira. Tem um monte de teatro, eu ficava estudando teatro, eu ficava estudando literatura, eu ficava estudando história do teatro. Depois eu comecei a estudar. Agora, depois não, agora, né? Eu me profissionalizei em anatomia aplicada à dança, eu fiz dança para teatro musical, eu fiz. Como falar em público. Eu fui me especializando nessa área porque eu queria, porque eu queria, porque eu queria muito mesmo. Eu falava, gente, é isso que eu quero muito. E foi aí que eu comecei a trabalhar como. Aí depois eu comecei, cursei teatro numa instituição, ai meu Deus, numa instituição, né, que foi no Senac, que foi um curso profissionalizante real mesmo, onde eu posso ter o meu DRT, que só essa pandemia aqui um pouco parou a gente, né? Mas daí eu vou tirar meu DRT agora. Aí eu fiz a minha companhia, né, com o CNPJ aberto e tudo mais. E foi onde eu comecei a dar aula, como arte educador mesmo. Comecei a dar aula em vários lugares, e um lugar que me marcou bastante foi a Fundação Casa. Onde a primeira vez que eu entrei lá e fui conversar com a coordenadora, eu disse, eu também saí da onde eles saíram. E eu quero mostrar pra eles que se eles são de periferia e estão aqui, é porque eles querem. Não porque eles querem estar aqui, mas tem outros caminhos, tá? Sabem, assim, eles podem escolher outro caminho. Eles vão querer escolher outro caminho depois que eu estiver aqui. Eu vou mostrar pra eles que se eu vencer, eles também podem vencer. Era isso que eu queria mostrar pra ela. E ela falou, tá contratado. É isso mesmo que a gente precisa. Que é realmente, a gente precisa que pessoas que conseguiram vencer estejam nesses lugares para mostrar para as outras pessoas que eles também podem. Beleza, comecei a dar aula na Fundação Casa. Gente, era maravilhoso, porque os moleques, eles eram. Era muito rústico, assim, eles eram meio pra arte ainda, sabe? Assim, e lá tinha os professores maravilhosos também. E comecei a dar aula lá, fui mostrando pra eles, ensinando pra eles o que era arte, ensinando pra eles o que era a dança, o que era o teatro, fui fazendo eles escreverem, fui fazendo eles dançarem. E a gente foi construindo uma coisa legal. Que e a melhor coisa que eu ouvi de lá foi, professor, quando eu sair daqui, eu vou procurar o senhor que eu quero dançar. Quero dançar na sua escola. Eu quero dançar, professor. Eu quero ser dançarino também. É, E era legal, porque eu gostava. E a coisa mais gostosa que eu tinha pra mim, era vir montar, preparar a aula pra dar. É, Hoje todo mundo pergunta, Wesley, o que você mais gosta de fazer? Dar aula ou atuar e dançar? Eu gosto de fazer os dois. Até então, porque hoje eu tô fazendo pedagogia, né? Mas eu quero fazer uma pedagogia Waldorf, uma pedagogia mais interativa. E nisso tudo, gente, foi assim, né? Minha vidinha foi muito sofrida. Eu não contei nem a parte muito sofrida ainda, né? Porque eu acho que não é nem viável pra vocês. Só quero mostrar pra vocês que cuidem de pessoas de periferia. Dê oportunidades pra pessoas de periferia. Dê oportunidade para pessoas negras, dê oportunidade para pessoas trans, dê oportunidade para pessoas gays, para pessoas gays. Porque elas são pessoas e elas são maravilhosas. Como todas as outras pessoas, elas podem sim conseguir e elas vão. A gente vai conseguir manter essa paixão nas coisas que a gente gosta, né? Eu falo que as pessoas que estão nessas condições aí de droga, de roubo,
Às vezes ela não tem condições nem de colocar a coisa dentro de casa, né? Que é muito difícil. Mas eu falo que se a gente lutar um pouquinho, porque é difícil, a gente lutar um pouquinho pelo aquilo que a gente quer, mesmo que você seja gari, seja o melhor gari. Se você é professor, seja o melhor professor. Se você é catador de laranja, seja o melhor catador de laranja. Mas não vai pra coisas erradas. Seja melhor naquilo que você quer ser. Seja melhor naquilo que você é. Eu sou o melhor arte educador. Pra mim, eu sou o melhor arte educador. Tem outros milhares de arte educadores. Mas pra mim, eu sou o melhor. E tenho certeza que pra vocês tem que ser melhor pra você. Naquilo que você queira ser. Às vezes, eu não ganho milhões como arte educador. Muito pelo contrário. Só que a satisfação de eu estar fazendo o que eu gosto já compra todos esses milhões. E penso por um lado, você não precisa ganhar bastante. Você precisa ganhar o suficiente pra se manter e ser feliz com aquilo que você gosta, tá? Então essa é a mensagem, ficou um pouquinho grande, né, o vídeo, mas é porque muita gente, é muita história. Nessa história toda que eu comecei com 13 anos, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, gente, 6 anos, só nisso, só 6 anos, né? Fiz tudo isso em 6 anos. Então, gente, ó, um beijo pra vocês. Fiquem aí, né? Então, lutem. Nessa quarentena, você não precisa ser todo dia ser prestativo. Não, tá tudo bem. Se não fizer as coisas também tá tudo bem. Só que tenta ler um pouco. Um dia limpa o quarto, outro dia limpa outra coisa. Estuda, escreve. Faz o vídeo igual eu tô fazendo assim do nada, né? Vocês vão olhar e falar, ué, o que esse moleque tá falando? Mas é isso aí, gente. Eu queria contar um pouquinho pra vocês de como foi meu processo de formação. Que ainda não acabou, né? Que a gente sempre tá lutando aí, sempre tá aí aprendendo. Que eu quero fazer outras coisas, eu quero fazer minha pós, quero, né, um doutorado aí. Mas é isso. Ó, um beijo pra vocês, tá? Fiquem aí, se cuidem, né? E vamos vencer isso tudo.